a comunidade intermunicipal, neste caso a Assembleia da Comunidade Intermunicipal, que teve essa moção. Aliás, é uma moção que até diria recorrente, até na própria Assembleia Municipal, essa moção tem sido apresentada recorrentemente pela CDU, e a posição do PSD nessa Assembleia da Comunidade Intermunicipal, tendo sido aprovada por unanimidade, votou favoravelmente, mas no passado, e em particular na Assembleia Municipal, não o fizemos por uma razão concreta, o PSD. Sendo também um partido, e depois já lá chega a aprovação da moção nesta Assembleia Intermunicipal, mas a lógica que tem sido seguida por nós, e falo agora por nós PSD em Tomar, e que me parece também é a lógica de qualquer partido que tem ou aspira a ter, ou tem responsabilidades governativas, ou aspira a ter responsabilidades governativas, é acima de tudo uma lógica de responsabilidade. E de pouco vale estarmos a promover ou a votar deliberações, moções, que nós sabemos que dificilmente poderão ser aplicadas, tendo em conta aquilo que é a realidade do país. E há uns anos atrás decidiu-se então que realmente as antigas SCUTs passariam a ser pagas, na lógica do utilizador-pagador, e realmente a CDU desde então tem sido bastante vocal contra isso. O que acontece é que realmente, havendo a tal responsabilidade, lá está, dos partidos com lógica de governação, acaba por deixar-nos aqui numa posição de responsabilidade, mas ao mesmo tempo de defesa da nossa região. E efetivamente temos portagens de valores muito, diria até em certos locais exorbitantes ao longo destas autoestradas aqui na nossa região, que podem ser efetivamente, não só para as famílias, para as pessoas, para as famílias, mas também para as empresas, é um fator que pode dissuadir o investimento, pode realmente complicar aqui também a vida das pessoas, porque é mais um custo, e num momento em que cada vez mais os custos aumentam, poderia ser aqui uma forma. Agora tem que ser feito de forma responsável, pegando com aquela lógica, e não sendo, se calhar, não sendo realista, ou pelo menos não havendo a expectativa que isso possa acontecer, a abolição total das portagens, se calhar procurar vitórias, pequenas vitórias, mas ir construindo esse caminho, se calhar pensar ou trabalhar primeiro para algo que se calhar é um cenário mais realista, como por exemplo uma redução das portagens, e caminhar nesse sentido. Porque se calhar, digo eu, e neste momento o Partido Socialista tem responsabilidades governativas a nível nacional, por isso o que também poderá dar mais alguma informação sobre isso, mas a realidade é que não me parece que seja se calhar dentro daquilo que é as possibilidades atuais, até porque isso também estamos a falar, existem outras SCUTs pelo país fora, também levantaria depois aqui algumas questões discriminatórias ou não, sendo que também obviamente também podemos discriminar pela positiva o interior, e neste caso estamos a falar de uma autoestrada que rasga aqui bem o interior do país, por isso também poderia ser realmente um instrumento discriminatório pela positiva para diferenciar e promover então o investimento e a fixação. Mas penso que a posição, obviamente, que estas autoestradas, as portagens mereciam pelo menos uma redução. A posição do PSD na Assembleia Intermunicipal vai no sentido realmente de trabalhar e de se procurar uma solução que possa servir melhor às populações e com um custo mais em conta. Eu cometi um erro, não foi aprovada por unanimidade, houve abstenção de 8 eleitos da Assembleia. Okay, pronto, 8 pronto, muito bem. Bom, eu quer dizer, se me perguntarem pessoalmente se acho que as portagens são caras, claro que sim. Que deviam ser mais baratas, ou se possível até de borla, claro que sim. Que devia haver uma discriminação para o interior, claro que sim. Que se calhar até era inteligente, pelo menos no caso da A13, ela ser mais barata, porque se calhar até fazia com que mais pessoas a frequentassem, mais pessoas nela circulassem. Claro que sim. Agora, o problema nestas coisas está, como costumo dizer, no pecado original. E portanto, ao nível político, aí um pouco na linha do que dizia o Tiago, acho que temos a responsabilidade, enquanto responsáveis político-partidários, de não ter uma posição diferente conforme estamos na governação ou na oposição, e também a responsabilidade de perceber as causas e o que é que está por trás das questões. Eu não conheço bem o processo da A23, mas no caso da A13, o que aconteceu à época, e recordo que à época, por acaso, o ministro, em grande parte responsável, ou pelo menos publicamente assumiu muito a responsabilidade pela questão das SCUTs passarem a ser pagas, até usava muitas vezes a A13 como exemplo, porque ele era ao mesmo tempo presidente da Assembleia Municipal de Tomar e, portanto, disse várias vezes na televisão e aos órgãos nacionais: pois, isto tem que ser assim, olhem, a primeira que levou portagens foi a da minha terra. Todos sabemos que o Miguel Relvas não é de Tomar, mas passou por aqui muitos anos. E portanto, o que é que aconteceu na altura? O governo fez um contrato. Portanto, isto é uma parceria pública ou privada
E o Governo fez um contrato. Aliás, temos um exemplo local muito, muito semelhante, que é a questão do Parque T. Portanto, a Câmara de Tomar foi condenada em tribunal a pagar, fora tudo o resto, porque as contas redondas vão para os 10 milhões, mas a condenar próximo dos 6,5 milhões de euros à Parque T, ou à Braga Parques, aliás, não foi porque aquele parque custou isso. É porque havia um contrato de exploração, não só dos lugares do parque, mas de mais 1000 lugares à superfície para, agora já não me recordo, 20 ou 25 anos. E, portanto, quando rompeu o contrato, a Câmara teve que pagar aquilo que a empresa deixou de ganhar e que estava estipulado em contrato. É o mesmo que passaria na questão das portagens. Portanto, para sermos claros, só é possível baixar os preços, e eu, como digo, na A13 seguramente, na A23 penso que o processo é semelhante, porque foram em momentos distintos, mas penso que terá sido um processo semelhante, se o Governo, no fundo, subsidiar, ou seja, se pagar à empresa aquilo que a empresa, por contrato, deixar de receber. E eu, de facto, acho que o país não está, e depois isso a acontecer, obviamente, não seria apenas nestas, não é? Teria que ser genericamente nas que existem um pouco por todo o país, ou pelo menos estas mais de interior, e eu acho que, de facto, o país ainda não tem condições para isso e se calhar dificilmente alguma vez vai ter, não é? Isto é um pouco como, sei lá, quem mora em Lisboa dizer, ou quem mora em Almada dizer porque é que eu tenho que pagar a portagem na 25 de Abril. Mas, enfim, de facto há contratos de exploração e, acima de tudo, aqui acho que na altura, eu disse na altura, e o Partido Socialista na altura teve essa posição, o contrato, no caso da A13, foi lesivo. Acho que, de facto, não protegeu bem o interesse público. Era a minha questão seguinte: quando se trata de contratos leoninos, não haverá forma legal, se assim se não, desejar? Porque as partes assinaram de livre acordo, digamos, ou seja, o Governo assinou porque quis, não é? Aliás, foi o Governo que propôs e houve uma empresa que aceitou. Volto a dizer, o mesmo, voltar ao mesmo exemplo, ao nosso exemplo local, na altura, eu fui dos que publicamente, ali por 2001, não lembro exatamente já da data, mas foi alguns por aí, penso que 2001, que a Câmara assinou contrato com a Braga Parques. E era óbvio que aquilo era um contrato altamente lesivo. Era leonino. A empresa não arriscava nada. Mas a Câmara assinou porque quis. Não foi obrigada a isso. Portanto, um contrato, a partir do momento em que está válido, respeita a lei e todas as partes assinaram de livre acordo, é muito difícil, a não ser que haja alguma razão muito exterior ao contexto e digamos, ao objeto desse contrato, que ele possa ser rompido sem haver, digamos, a contrapartida para a parte que então aí sim fica lesado. Muito bem, Tiago Carrão, sem prejuízo de qualquer adenda ainda a este tema, também agora passávamos para as notas finais. Sim, só deixar aqui o desafio, porque o Hugo falou aqui várias vezes, dando o exemplo do caso do Parque T, o Parque de Estacionamento atrás da Câmara Municipal. Eu acho que realmente esse era um tema que um dia merecia uma discussão, porque o Hugo diz aqui algumas coisas, pois algumas delas podem corresponder à verdade, outras não tanto. E era realmente um tema interessante de debater e de esclarecer no futuro, porque não me parece, é certo que é um processo que não correu assim tão bem, e essas coisas temos que reconhecer, mas também houve coisas que correram bem nesse processo. E uma delas está à vista, é um parque de estacionamento hoje que é uma fonte de receita para o município muito significativa. Tiago, podemos discutir isso, mas deixa-me só lembrar-te isto, que é no fundo a razão principal pela qual nós pagámos os tais 6, dos quais está incluído o custo da obra. Sim, mas o custo da obra foi na casa de 1 milhão, quer dizer... Não sei se foi ou isso, não é verdade. A grande razão, e que era óbvio que era altamente lesivo e que não era praticável, eram os 1000 lugares, eu repito, 1000 lugares de estacionamento à superfície que a Câmara tinha que dar à empresa para a empresa explorar. Nós não quer dizer, 1000 lugares era tarifar a cidade toda daqui até ao Instituto Politécnico, quer dizer, não há 1000 lugares. Quer dizer, há 1000 lugares, sim, com certeza conseguiam-se encontrar no Casal dos Frades, e portanto era com certeza cobrir toda a cidade, e portanto isso era evidente desde o primeiro dia que aquilo não era razoável, não era sequer possível de aplicar, e foi por isso, com certeza, que a Câmara, ainda governação PSD, claro que houve depois ali algumas questões da própria obra, mas na verdade o que esteve sempre em causa foi a capacidade de pôr esses 1000 lugares. A própria Câmara rompeu logo o contrato, a empresa nunca chegou sequer
do próprio parque construído atrás da Câmara a ter um dia de exploração. Portanto, era óbvio que aquilo ia acontecer assim. Ninguém está a pôr em causa ou quer dizer, até isso na altura podia ter sido melhor pensado, mas a questão fundamental não está na construção do parque. Ele é útil, obviamente que é. É de facto a forma como aquele contrato foi feito e as contrapartidas. Aliás, sejamos claros, tinha ficado muito mais barato ao município arranjar 1 milhão, 1,5 milhão de euros e fazer o parque. Pronto, isso era Tenho sérias dúvidas que o valor da obra fosse esse realmente. Houve depois um desacordo que teve a ver com a construção da muralha de suporte. Apresentou um requerimento para ficar com essa dúvida, porque acho que era certamente interessante de esclarecer. Então, só para as considerações finais ou para as notas finais, só dar nota que ontem decorreu a benção das pastas do Instituto Politécnico, dos finalistas do Instituto Politécnico de Tomar. Tive a oportunidade de estar presente e realmente foi bonito ver aquela igreja, a igreja de São João Batista, repleta de dezenas de estudantes, dezenas de finalistas, mas também os seus familiares, e foi bom ver realmente esta capacidade que o Politécnico tem de formar jovens, de formar jovens profissionais que estão preparados para entrar no mercado de trabalho. Eu já o vi com os meus próprios olhos, com quem tive já a oportunidade de colaborar com alguns deles, e realmente foi bom de ver isso. Foi também uma curiosidade que vi também, porque a da altura na cerimónia percebeu-se que uma grande maioria desses finalistas não são de Tomar, escolheram Tomar para estudar. Isso também parece importante. Aliás, há vários anos que eu defendo, desde na altura quando fui candidato à junta de freguesia, que defendia que Tomar tem que ser uma cidade para viver, para trabalhar, para estudar também. E agora acho que falta o passo seguinte, que é também conseguir perceber quantos destes conseguimos agarrar atualmente, agarrar no sentido de fixar em Tomar, perceber o que é necessário para o fazer, porque são diversas áreas, da informática, da gestão, dos recursos humanos, do turismo, de várias áreas, e Tomar teria muito a ganhar, porque certamente uma boa parte deles, para não dizer a totalidade deles, teve uma boa experiência, não só no Politécnico, mas assim, também aqui em Tomar, no Conselho, na cidade, na comunidade. E seria muito bom perceber realmente o que é que faz falta para os agarrarmos cá. E por isso também, por último, só desejar-lhes a maior das sortes, seja em Tomar, seja fora de Tomar, seja fora do país, mas que façam realmente agora terminar os seus estudos, muito sucesso profissional, também pessoal, a todos estes finalistas que agora terminaram. Eu pego na mesma nota para, de facto, até na linha daquilo que aqui num dos últimos programas o Feliciano nos questionava sobre se a comunidade tem apoiado ou valoriza o nosso Instituto Politécnico. Eu penso que esta semana, portanto a semana académica, que enfim tem a dimensão que tem, naturalmente é uma semana académica à escala da nossa dimensão e do número de alunos do nosso Politécnico, mas que é bem representativa disso. Portanto, é óbvio que o Politécnico é muito importante para a nossa região e para o Concelho de Tomar em particular, não só por isto, porque cria talento e pode ajudar a fixar pessoas, mas também por aquilo que no dia-a-dia contribui em muitos níveis para a economia, seja de forma mais direta, seja de forma mais indireta. E, portanto, a capacidade de percebermos que isso tem coisas boas e coisas más, portanto uma cidade de estudantes portanto, que também seja boa para estudar, e estudar aqui perceba-se que, como aliás digo muitas vezes, um jovem quando escolhe o sítio para onde vai estudar também está a escolher, ou se calhar em muitos casos está em primeiro lugar a escolher essa cidade, qual é a cidade onde eu vou viver durante os próximos anos, ou durante, portanto, esses anos em que estou a estudar, tem que perceber que vai haver momentos em que há algum barulho, ou que há festas dos estudantes, em que há toda a sua vivência também, que é normal, portanto, dessa vivência, ainda por cima dessa fase das vidas, enfim, em que se é muito jovem ainda e que são marcantes e também, por outro lado, propícias a que possa existir um ou outro excesso. Portanto, sublinhar realmente a importância do nosso Politécnico e dizendo sempre que temos que saber acolher os estudantes, até às vezes quando eles fazem algum barulho ou surjam algumas coisas.